Muito bem, a gente vai falar então sobre gestão de negócios. Ivo Segundo está com a gente. Ivo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom, a gente vai falar sobre administração de conflitos. Esse é um tema bastante empolgante. Com certeza, Ronaldo. É interessante, quando nós falamos de conflitos, se você pegar, vamos pegar um Caim e Abel, um exemplo clássico, né? A gente parte ali do princípio do mundo, já havia um conflito, existiu um conflito. Então, as relações humanas, elas são permeadas por conflitos. Nós temos ideias, nós temos comportamentos diferentes, temos cultura, formações diferentes. Quando nós nos reunimos como grupo para uma atividade, seja ela uma atividade empresarial ou não, é natural que existam ideias diferentes. As ideias diferentes vão acabar resultando em algum modelo de conflito, algum tipo de embate. As pessoas são diferentes, né, Ivo? Impossível você imaginar que numa relação entre pessoas você não tem ideias diferentes, você não tenha propósitos diferentes, inclusive dentro do negócio, né? Às vezes um entende que o negócio deve caminhar para esse lado, outro entende que deve ser para cá. Isso tudo cria um embate, né? Exatamente. Então, por que nós falamos de administração de conflitos? Então, a gente parte do princípio que o conflito vai existir. Não tem uma saída. Não dá para esperar uma empresa, um ambiente sempre harmônico. Uma frase do Nelson Rodrigues, ele sempre falava assim, que a unanimidade ela é burra. Então, ele tinha o conceito dele nessa frase se você tem um grupo que pensa sempre do mesmo jeito, ele vai obter os mesmos resultados, ele não vai conseguir ter um avanço. E quando nós olhamos o conflito, ele tem aspectos importantes. Os conflitos negativos, vamos pegar aí exemplos clássicos como as grandes guerras. Eles são conflitos negativos, que trazem a destruição. Porém, mesmo nesse momento de conflitos negativos, você vê surgindo tecnologias. Um exemplo, a Guerra Fria, ali, década de 70, década de 80, a corrida armamentista, o processo de desenvolvimento da corrida espacial, tudo isso eram grandes conflitos mundiais. Só que surgiram muitas tecnologias que nós usufruímos hoje baseado nesse momento. Então, um exemplo que eu sempre cito, que é bem clássico, o micro-ondas ele surgiu para atender uma necessidade de um astronauta. E o astronauta só existiu porque ocorreu um conflito e uma guerra para competir entre a União Soviética, na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com os Estados Unidos, onde eles queriam concorrer quem chegaria no espaço primeiro. Então, mesmo um conflito do ponto de vista negativo, você pode tirar pontos positivos dele. A questão de administrar os conflitos está em buscar potencializar o conflito para o lado positivo. E aí é que entram aspectos realmente importantes de um gestor, de um administrador de negócio, em que ele possa coletar de ideias diferentes o melhor de cada pessoa e transformar esse conflito em algo positivo, em algo produtivo para o seu negócio. Basicamente, esse é o conceito principal da administração dos conflitos. Pois é, então é reconhecer que o conflito sempre vai existir e que nesse espaço de conflitos a gente pode crescer, a gente pode encontrar alternativas para crescer. Claro que certamente existem embates que que trazem prejuízos, principalmente quando você não tem um ambiente ético, né? Isso. Então, nesse momento, um mediador ele é muito importante, porque o mediador ele precisa ter como base, e em qualquer processo de negócio, o principal ganho tem que ser para o negócio. Então, onde que existem os problemas na administração de conflitos? Quando as pessoas querem impor as suas ideias pela sua própria vontade e não olhar para o propósito do negócio. Então, é evidente que quando eu me envolvo numa relação comercial, numa relação de negócio, eu quero ter o melhor para mim, mas esse melhor meu, ele não pode ser maior do que o melhor para a empresa, melhor para o negócio como um todo. Então, quando eu ponho o meu interesse acima do interesse da empresa, eu passo a ter uma relação desequilibrada e aí o conflito ele passa a ser prejudicial para o negócio. Um aspecto importante da mediação o mediador ele deve olhar o propósito do negócio e aí buscar nas partes conflitantes o melhor de cada uma delas para o negócio.
sempre trazendo a base ética como um princípio, né? É evidente que a vontade própria, a minha vontade própria, a vontade própria do meu oponente no processo de embate ali, ela não deve sobrepor o negócio, sobrepor o propósito, o projeto, a visão, a missão e os valores da empresa. Então esse é o ponto principal mesmo na mediação. A mediação também vai ajudar a esclarecer o princípio da discussão. Então, por que fazer a discussão? Porque quando você tem um grupo que pensa muito igual, você acaba tendo sempre uma linha de raciocínio muito simples. E aí, se você não tem o conflito, você tende a cair numa zona de conforto. Então, o mediador ele tem que enxergar a pessoa que estimula o conflito como uma pessoa do ponto de vista positivo. Ele faz parte do grupo. Eu sempre faço uma comparação entre unidade e uniformidade. Então, o uniforme é aquilo que a gente faz nas nossas escolas. Você pega todos os alunos e veste eles todos iguais. Então, você vai vê-los, olhar e não vai ver diferença na maneira deles serem. Nós não queremos empresas uniformes, onde todos funcionem como robôs do mesmo jeito. Isso não é bom. Não ajuda. Agora, qual é o princípio da unidade? A unidade são pessoas que pensam de forma diferente, mas que têm um propósito igual. Então, elas querem o mesmo objetivo. Ou seja, o desenvolvimento da empresa, claro, o crescimento, atingir aquelas metas. Mas tem espaço para pôr as suas ideias, mesmo que elas sejam conflitantes. Então, eu quero chegar na meta, mas eu tenho esse caminho, não, mas eu tenho esse outro. Então, vamos ponderar, ver qual é a melhor forma de chegar na meta. Então, esse modelo de unidade, que a unidade ela integra o princípio, integra o propósito. E aí as ideias elas podem e devem ser diferentes. Porque nós não teremos um ambiente que caminhe sempre da mesma forma, que tenha a tendência de cometer mais erros. Eu gostaria apenas de conversar contigo ainda, Ivo, sobre essa figura, a figura do mediador, porque me parece que dentro de um ambiente que tem potencial para conflitos, a figura do mediador, como você disse, é fundamental, mas essa é uma pessoa que precisa ter habilidades específicas. O mediador, ele precisa, primeiro assim, qualquer processo de conflito, ele precisa eliminar automaticamente as questões pessoais. Então, sempre que você vai trabalhar o conflito, você nunca pode discutir a pessoa. Você tem que discutir o fato. Isso, o fato, a ideia, o que está ocorrendo. Eu não posso chegar para alguém e falar, Ronaldo, eu não gosto de fulano. Por quê? Porque eu não me dou bem com ele. Você não está numa relação de empresa, num ambiente de trabalho, você não está ali para discutir a personalidade, você está ali para discutir a situação. Então o mediador ele tem que eliminar, o primeiro passo dele é eliminar as questões pessoais. E ele precisa trazer para o momento da discussão os fatos e os prós e contras da discussão. Então, no processo de mediação, é evidente, você citou um aspecto importante. A primeira coisa é o mediador ele precisa ser isento. Ele não pode querer tomar partido por questões principalmente pessoais. Ele tem que olhar sempre o propósito da empresa. Porque vamos fazer uma discussão de planejamento estratégico. Você vai ter ali o gestor financeiro, o diretor financeiro, querendo regular o orçamento. Você vai ter o diretor de marketing querendo investir para poder avançar no mercado. Então, cada um vai trazer os seus argumentos, vai trazer os seus estudos, vai trazer a sua... E o mediador, nesse momento, ele precisa saber ponderar o que é importante, ele precisa ter uma visão do negócio, do mercado e fazer as interpretações e aplicações corretas. Então, a isenção do ponto de vista de não tomar partido é o primeiro ponto. Retirar os aspectos pessoais da mesa é o segundo ponto. E depois ele precisa saber ponderar os aspectos racionais do processo, que são ali, evidentemente, colocados como argumentos no momento da discussão. Ou seja, precisa ser uma pessoa muito segura, muito equilibrada também, inclusive emocionalmente. E centrada, tem que ter uma boa experiência, um bom conhecimento do negócio, para que ela possa, então, conduzir o processo. E esse papel do mediador, em alguns momentos, ele pode ser que ele não exista, a gente não tem, então as pessoas têm que ter sempre esse princípio na mente. O que é mais importante para o negócio? Então, aí, às vezes, eu preciso recuar um pouco, para dar espaço para o meu colega, para depois a gente avançar. E essa relação ela deve ser contínua e constante no dia a dia da empresa, no dia a dia de qualquer modelo de negócio. Ivo, mais uma vez, obrigado pela conversa, sempre um prazer receber. Da mesma forma, Ronaldo, agradeço a atenção e o espaço.
Na semana que vem a gente volta a falar sobre gestão de negócios. Hoje falamos sobre administração de conflitos, um tema fundamental. E você que acompanhou a nossa conversa pode depois assistir esse papo pelo YouTube e você pode inclusive compartilhar com outras pessoas. Bom, com essas informações nós ficamos por aqui com o Ponto Com News. Agradecemos a sua companhia, agradecemos por você ter escolhido a TV Maringá para nos assistir. E amanhã, a partir das 7 da manhã, a gente está junto mais uma vez. Um excelente dia. A gente se fala.